O que aconteceu na última semana no cenário político brasileiro deixou absolutamente todo mundo completamente perplexo. Rosângela Lula da Silva, a Janja, primeira-dama do Brasil, fez declarações sobre a congregação cristã no Brasil que ninguém, mas absolutamente ninguém estava esperando. E quando digo que foi uma surpresa total, é porque até mesmo os assessores mais próximos do Palácio do Planalto ficaram completamente desconcertados, tentando processar o que acabaram de ouvir. Para entender a dimensão do choque que essas declarações causaram, primeiro precisamos contextualizar quem é Janja no cenário político atual e sua relação histórica com questões religiosas. Ela não é apenas a esposa do presidente Lula. É uma figura política ativa, com posições próprias, frequentemente polêmicas, e que tem construído um papel muito específico como primeira-dama. Janja é socióloga, militante política de longa data e sempre foi conhecida por suas posições progressistas em questões sociais. Ela se envolve ativamente em causas feministas, ambientais, educacionais e de direitos humanos. É uma primeira-dama que não apenas acompanha o presidente em eventos, mas que tem agenda própria e fala abertamente sobre suas convicções. Durante toda a sua trajetória pública, especialmente desde que se tornou primeira-dama, Janja manteve uma relação extremamente tensa e conflituosa com setores evangélicos conservadores. Suas posições sobre questões como aborto, direitos LGBTQIA+, laicidade do Estado e outros temas progressistas a colocaram em rota de colisão direta com lideranças religiosas conservadoras. Janja sempre foi vista por pastores evangélicos politicamente ativos como uma adversária ideológica. Eles a consideravam uma das principais responsáveis por pautas progressistas no governo Lula, que, segundo esses líderes, atacavam valores cristãos tradicionais e a família brasileira. A relação era de confronto aberto. Janja não escondia suas críticas ao que chamava de fundamentalismo religioso e defendia abertamente a separação entre Estado e Igreja. Líderes evangélicos, por sua vez, faziam dela um dos principais alvos de suas críticas ao governo. Durante a campanha presidencial de 2022, Janja foi intensamente atacada por setores evangélicos. Pastores usavam seus púlpitos para alertar sobre os perigos de um governo onde ela teria influência. Fake news circulavam dizendo que ela seria radical, anticristã, uma ameaça aos valores familiares. Esses ataques não eram apenas políticos, mas frequentemente se tornavam pessoais e misóginos. Janja era criticada por sua aparência, seu comportamento, suas falas. A campanha contra ela tinha tons de violência simbólica que ultrapassavam o debate político normal. Janja respondeu a esses ataques de forma combativa. Ela não recuava de suas posições, defendia-se publicamente e criticava duramente o que chamava de uso político da religião. A relação entre a primeira-dama e lideranças evangélicas conservadoras era de guerra aberta. Por isso, o que aconteceu agora foi tão surpreendente e desconcertante. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava que Janja, de todas as pessoas, fosse falar positivamente sobre qualquer denominação evangélica. Era uma reviravolta completamente inesperada em sua narrativa pública. A congregação cristã no Brasil, como sabemos, sempre permaneceu completamente fora desse jogo político-religioso. Durante todo o período de tensões entre Janja e setores evangélicos, a CCB nunca participou de campanhas contra ela ou contra o governo. Fundada em 1910, a denominação desenvolveu ao longo de mais de um século uma cultura organizacional baseada na absoluta neutralidade política. Eles não apoiam nem criticam políticos, não se envolvem em campanhas, não fazem manifestações públicas sobre questões políticas ou sociais.
Durante todo o período eleitoral de 2022 e durante os primeiros anos do governo Lula, enquanto outras igrejas evangélicas faziam oposição ferrenha, a congregação cristã manteve seu silêncio característico. Não atacavam, mas também não defendiam. Simplesmente permaneciam focados em sua missão espiritual. Essa neutralidade histórica da CCB em relação a questões políticas sempre a diferenciou radicalmente de outras denominações evangélicas que abraçaram o ativismo político. Era como se existissem em universos completamente diferentes. Por isso foi tão surpreendente quando Janja decidiu falar especificamente sobre essa denominação. O contexto foi um evento no Palácio do Planalto sobre mulheres e diversidade religiosa no Brasil, organizado pela própria primeira-dama. O evento havia sido planejado para promover diálogo interreligioso e combate à intolerância. Estavam presentes lideranças de diferentes tradições, católicas, evangélicas de várias denominações, afro-brasileiras, espíritas, judias, muçulmanas, budistas. Janja fez seu discurso oficial, falando sobre a importância da diversidade religiosa para a democracia brasileira, sobre o combate ao preconceito e sobre o papel das mulheres nas diferentes tradições de fé. Era o discurso esperado, técnico e protocolar. Mas foi durante a sessão de perguntas que tudo mudou completamente. Uma participante do evento, que se identificou como pesquisadora de sociologia da religião, fez uma pergunta direta à primeira-dama sobre como lidar com setores religiosos que fazem oposição política sistemática ao governo. Janja fez uma pausa longa, visivelmente incomodada pela pergunta. Era um tema sensível, que tocava diretamente em suas experiências pessoais de ataques religiosos. Todos esperavam uma resposta combativa, típica de seu estilo. Mas o que veio a seguir surpreendeu absolutamente todos os presentes. Janja começou de forma inesperadamente reflexiva. Sabe, essa pergunta me faz pensar em algo que tenho refletido muito ultimamente. Algo que, confesso, tem me transformado pessoalmente. O silêncio no salão era total. A primeira-dama raramente falava de transformações pessoais em eventos públicos. Todos perceberam que algo diferente estava acontecendo. Eu passei muito tempo generalizando, confessou Janja, com uma honestidade rara em políticos. Depois de tanto ataque vindo de lideranças que se dizem cristãs, eu comecei a desenvolver uma visão muito negativa sobre evangélicos em geral. A vulnerabilidade da primeira-dama era palpável. Eu sei que muita gente aqui já sofreu com intolerância religiosa. Eu também sofri, e isso me deixou com raiva, com mágoa. Eu generalizei, achei que todos eram iguais. Janja então revelou algo que ninguém esperava. Mas recentemente eu conheci uma denominação evangélica que mudou completamente minha perspectiva. Uma igreja que me ensinou que eu estava sendo injusta ao generalizar. A curiosidade no salão era intensa. Que denominação poderia ter causado tal impacto na primeira-dama, conhecida por suas posições firmes? É a Congregação Cristã no Brasil, revelou Janja, e a sala literalmente ofegou. Janja falando positivamente de uma igreja evangélica era algo impensável. Eu vou contar para vocês como isso aconteceu, continuou a primeira-dama, agora visivelmente emocionada. Há alguns meses, eu estava visitando uma comunidade carente em São Paulo, e lá eu conheci um grupo de mulheres que faziam um trabalho social lindo com crianças. Janja descreveu como ficou impressionada com a dedicação e organização dessas mulheres. Elas cuidavam de dezenas de crianças, ofereciam reforço escolar, alimentação, atividades recreativas, tudo feito de forma voluntária, com recursos próprios. Quando eu perguntei se elas pertenciam a alguma organização ou igreja, continuou Janja, elas disseram que sim, que eram da Congregação Cristã no Brasil. E isso me surpreendeu, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa igreja em contextos políticos.
A primeira-dama explicou que começou a fazer perguntas sobre a denominação, curiosa sobre essa igreja evangélica que parecia invisível no debate público. "E sabe o que eu descobri?" perguntou Janja, agora com um sorriso. "Descobri que existe uma igreja evangélica enorme no Brasil, com milhões de membros, que nunca participou de nenhuma das campanhas contra mim, contra meu marido, contra nosso governo." A revelação estava causando impacto visível na plateia. Muitos dos presentes também não conheciam bem a congregação cristã. "Essa igreja tem uma doutrina muito clara", explicou Janja, mostrando que havia pesquisado profundamente sobre o assunto. "Eles não se envolvem em política. Nunca. Não apoiam candidatos, não fazem oposição a governos, não participam de manifestações. É uma neutralidade total." Janja descreveu como isso a havia impactado. "E vocês sabem por quê? Porque eles realmente acreditam que a missão deles é espiritual, não política. Eles interpretam literalmente aquela passagem bíblica de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." A primeira-dama ficou visivelmente emocionada. Depois de tanto ataque vindo de pessoas que diziam seguir a Bíblia, encontrar cristãos que realmente seguem os ensinamentos de não julgar, de respeitar as autoridades constituídas independentemente de quem sejam, foi libertador. Janja revelou então algo ainda mais surpreendente. "Eu pedi para conhecer pessoalmente um templo da congregação cristã. E quando fui recebida com tanto respeito, tanta simplicidade. Ninguém tentou me converter, ninguém me julgou, ninguém fez discurso político." A primeira-dama descreveu sua experiência visitando o templo. Era tudo muito simples, sem ostentação, sem show, sem pedidos dramáticos de dinheiro. Apenas pessoas cantando, orando, ouvindo uma pregação sobre amor e fé. "E nenhuma das pregações", enfatizou Janja, "nenhuma delas falava sobre política, sobre quem deviam votar, sobre como o governo era do demônio ou abençoado. Era apenas sobre espiritualidade pura." A primeira-dama explicou que conversou longamente com lideranças da CCB após o culto. "Eu perguntei por que eles não se envolviam em política como outras igrejas. E sabe o que me responderam?" Janja fez uma pausa dramática. Eles disseram: "Primeira-dama, nossa missão é cuidar das almas, não de governos. Governos passam, almas são eternas. Respeitamos todas as autoridades porque a Bíblia nos manda fazer isso, independentemente de concordarmos ou não com suas políticas." A emoção de Janja era contagiante. Isso me quebrou completamente. Depois de anos sendo atacada por pessoas que se diziam cristãs, encontrar cristãos que realmente praticavam o respeito e o amor incondicional que Jesus pregou foi transformador. Então, Janja fez uma declaração que chocou completamente a todos. "Hoje eu posso dizer com sinceridade, eu estava errada ao generalizar. Existem evangélicos sérios, honestos, que realmente vivem sua fé sem usar ela para ganho político. E a congregação cristã me ensinou isso." O impacto foi explosivo e imediato. O vídeo das declarações de Janja viralizou em minutos. Janja e congregação cristã se tornaram trending topics instantaneamente. As redes sociais explodiram com reações de todos os tipos. Aliados do governo ficaram completamente surpresos. Militantes petistas, que sempre criticaram duramente o evangelismo político, não sabiam como reagir à primeira-dama elogiando uma igreja evangélica. "A Janja está elogiando evangélicos?" questionavam incrédulos. "O que está acontecendo?" A confusão era total entre a base governista. Por outro lado, líderes evangélicos que sempre atacaram Janja se viram em uma posição extremamente desconfortável. Como criticar a primeira-dama por elogiar uma denominação evangélica? Como atacá-la por reconhecer virtudes no evangelismo?
O pastor Silas Malafaia, um dos críticos mais ferrenhos do governo Lula e de Janja, ficou visivelmente desconcertado. Ele fez um post ambíguo: respeito a CCB, mas espero que isso não seja estratégia política para dividir evangélicos. A reação de Malafaia mostrava o desconforto. Ele não podia atacar Janja por elogiar evangélicos, mas também não queria endossar suas declarações. O deputado Marco Feliciano tentou minimizar. É bom que reconheçam que existem igrejas sérias, mas a congregação cristã nunca enfrentou as lutas que nós enfrentamos contra o comunismo e a imoralidade. A resposta de Feliciano era defensiva, tentando justificar sua própria atuação política em contraste com a neutralidade da CCB. Já a pastora Damares Alves teve uma reação mais madura. É importante que todos reconheçam a diversidade do evangelismo brasileiro. A CCB sempre foi exemplo de seriedade e comprometimento espiritual. Mas talvez as reações mais interessantes vieram de mulheres evangélicas progressistas que sempre se sentiram marginalizadas em suas próprias igrejas por suas posições políticas. Uma pastora progressista postou: Janja está fazendo o que muitos de nós evangélicos progressistas tentamos fazer há anos, mostrar que existe um evangelismo diferente que não se confunde com bolsonarismo. Feministas evangélicas viram nas declarações de Janja uma oportunidade de visibilizar perspectivas religiosas frequentemente silenciadas no debate público. Nas redes sociais, as reações estavam extremamente divididas. Bolsonaristas atacavam Janja dizendo que era hipocrisia e jogada política. Petistas defendiam dizendo que era maturidade política e capacidade de diálogo. Mas um grupo significativo de brasileiros, cansados de polarização, viu nas declarações algo genuinamente positivo. Uma figura política reconhecendo nuances e superando generalizações. Finalmente alguém reconhecendo que nem todos são iguais, comentavam. Isso é o tipo de maturidade que precisamos na política brasileira. A congregação cristã no Brasil, enquanto isso, se viu novamente no centro de uma tempestade pública completamente indesejada. A liderança da igreja, fiel à sua tradição, tentou manter silêncio inicialmente, mas a pressão da mídia foi imensa. Jornalistas cercaram templos da CCB. Membros eram abordados constantemente para comentar sobre as declarações da primeira-dama. Internamente, a reação dos membros foi de surpresa e apreensão. A primeira-dama visitou um dos nossos cultos e nós não sabíamos, comentavam. E agora estamos no centro de debate político? Muitos membros expressaram desconforto com a atenção política. Nossa igreja sempre evitou isso. Não queremos ser usados por nenhum lado da política, nem governo, nem oposição. A liderança nacional da CCB se reuniu urgentemente para decidir como responder sem comprometer seus princípios de neutralidade. A situação era delicada. Como agradecer educadamente a primeira-dama sem parecer apoiar politicamente o governo? Após dias de deliberação, a CCB emitiu uma nota cuidadosamente redigida. A Congregação Cristã no Brasil agradece as palavras respeitosas da senhora primeira-dama. Reafirmamos nossa histórica posição de neutralidade política total. A nota continuava. Não apoiamos nem nos opomos a governos ou partidos políticos. Nossa missão é exclusivamente espiritual. Respeitamos todas as autoridades constituídas conforme ensinam as Escrituras, mas não nos envolvemos em questões político-partidárias. Pedimos respeitosamente que nosso nome não seja usado em debates políticos de qualquer natureza. Servimos a Deus, não a projetos políticos. Era uma nota perfeitamente equilibrada. Agradecia Janja, reafirmava princípios, mas deixava claro que não queriam ser instrumentalizados politicamente por nenhum lado. Janja, ao tomar conhecimento da nota, fez novos comentários respeitando a posição da igreja.
Entendo perfeitamente e respeito totalmente. Não quis instrumentalizar a CCB politicamente. Apenas compartilhei uma experiência pessoal de transformação. A primeira-dama aproveitou para esclarecer. Minha admiração pela congregação cristã não significa apoio político deles ao governo. Eles não fazem isso, e eu respeito. Admiro exatamente essa coerência de não se venderem politicamente. Essas declarações adicionais de Janja ajudaram a acalmar a situação, mas o debate continuou intenso em diferentes setores da sociedade. A mídia tradicional cobriu extensivamente o fenômeno. O Jornal Nacional fez reportagens sobre a primeira-dama e a Igreja Silenciosa, explorando a história da CCB e sua peculiar posição no cenário religioso brasileiro. O programa Fantástico produziu reportagem especial sobre Janja, a CCB e a superação da polarização religiosa, analisando as possíveis implicações políticas das declarações. A revista Época publicou matéria de capa. Janja descobre o evangelismo moderado, questionando se as declarações representavam nova estratégia do governo para dialogar com evangélicos. O jornal Folha de S. Paulo fez série investigativa sobre a congregação cristã, revelando aspectos pouco conhecidos da denominação para o grande público. Essas reportagens educaram milhões de brasileiros sobre a existência e características de uma denominação que permanecera discreta por mais de um século. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos estrangeiros se interessaram pela história de como uma primeira-dama progressista encontrou virtudes em uma igreja evangélica conservadora. O The Guardian publicou artigos sobre Brazil's First Lady and the Quiet Evangelicals, explorando as nuances políticas e religiosas da situação. A BBC Brasil produziu documentários sobre diversidade no evangelismo brasileiro, usando as declarações de Janja como ponto de partida. Acadêmicos também aproveitaram o momento para promover discussões mais profundas. Cientistas políticos começaram a analisar as declarações como possível mudança estratégica na relação entre o governo e segmentos religiosos. O professor da UNB comentou: Janja está tentando quebrar o monopólio que a direita tem sobre o discurso evangélico. Ao reconhecer uma igreja por suas virtudes não políticas, ela está ocupando um espaço retórico novo. Sociólogos da religião viram nas declarações uma oportunidade para discutir a diversidade interna do evangelismo brasileiro, frequentemente ignorada pelo debate polarizado. A professora da USP disse: as declarações de Janja forçam uma discussão mais sofisticada. Nem todos os evangélicos são bolsonaristas, e isso precisa ser reconhecido. Universidades organizaram seminários sobre política, religião e polarização, usando o caso Janja-CCB como estudo de caso sobre superação de generalizações. Semanas após as declarações iniciais, Janja continuou abordando o tema em eventos e entrevistas. Ela havia claramente encontrado algo significativo nessa experiência e queria desenvolver o tema. A primeira-dama revelou mais detalhes sobre sua jornada pessoal. Eu carregava muita raiva de evangélicos por causa dos ataques que sofri, mas raiva só gera mais raiva. Conhecer a CCB me ajudou a curar essa raiva. Janja também começou a usar sua plataforma para promover diálogo interreligioso mais sofisticado. Precisamos superar generalizações. Existem evangélicos machistas e evangélicos feministas, evangélicos homofóbicos e evangélicos inclusivos. A diversidade é real. A primeira-dama organizou série de eventos no Planalto chamada Diálogos pela Paz Religiosa, convidando lideranças de diferentes vertentes do evangelismo brasileiro, incluindo representantes da CCB.
A iniciativa foi elogiada por líderes moderados, mas criticada por setores mais radicais de ambos os lados do espectro político. A deputada Erika Hilton, PSOL, elogiou. É importante que o governo dialogue com todos os setores da sociedade, inclusive religiosos, desde que baseado em respeito mútuo. Já o deputado Nicolas Ferreira, PL, criticou. Isso é estratégia para enfraquecer a oposição evangélica ao governo. Não vamos cair nessa. Mas algo interessante começou a acontecer. Jovens evangélicos progressistas que sempre se sentiram invisíveis no debate público começaram a se manifestar mais abertamente. Um movimento chamado Evangélicos pela Democracia ganhou força nas redes sociais, reunindo milhares de cristãos que discordavam da associação automática entre evangelismo e conservadorismo político. A Janja está mostrando que é possível dialogar com evangélicos sem ter que aceitar agendas retrógradas, postou uma líder do movimento. Existimos e somos muitos. O movimento organizou eventos, criou conteúdo educativo, promoveu debates. As declarações de Janja haviam catalisado uma energia que já existia, mas estava dispersa. Para a congregação cristã no Brasil, toda a situação continuava desconfortável. A igreja não queria ser símbolo de nenhum movimento político, nem de direita nem de esquerda. A liderança da CCB emitiu segunda nota reforçando: agradecemos o interesse público em nossa denominação, mas reiteramos que não nos associamos a movimentos políticos de qualquer natureza. Jovens membros da CCB nas redes sociais tentavam esclarecer: nossa neutralidade não é estratégia política, é convicção espiritual. Não somos nem de direita nem de esquerda, somos apartidários. Mas manter essa neutralidade estava se tornando cada vez mais desafiador em um ambiente político tão polarizado, onde todos queriam instrumentalizar a igreja para seus próprios fins. Meses após as declarações iniciais, os efeitos continuavam se desdobrando. A história havia tocado em questões profundas sobre polarização, generalização e possibilidade de diálogo. Pesquisas de opinião mostraram mudanças interessantes. Janja teve melhora significativa na avaliação entre evangélicos moderados, embora continuasse rejeitada por evangélicos mais conservadores. O governo Lula passou a ter estratégia mais sofisticada de relacionamento com segmentos religiosos, reconhecendo diversidade em vez de tratar todos os evangélicos como bloco monolítico. Ministros passaram a visitar diferentes denominações, promover diálogos, reconhecer contribuições sociais. Era uma mudança significativa na abordagem governamental. Para Janja, pessoalmente, a experiência foi transformadora. Ela encontrou caminho para superar raiva e ressentimento sem abandonar suas convicções progressistas. Posso discordar politicamente de alguém e ainda respeitar sua fé, disse Janja em entrevista. Aprendi que generalizar é sempre errado, mesmo quando sofremos injustiças. A primeira-dama se tornou defensora de diálogo interreligioso e combate às generalizações. Ataques religiosos me machucaram profundamente. Não quero que outras pessoas sofram isso, por isso defendo respeito mútuo. ONGs que trabalham com combate à intolerância religiosa relataram que as declarações de Janja haviam gerado interesse público significativo no tema. Escolas começaram a incluir discussões mais nuançadas sobre diversidade religiosa, indo além de estereótipos e reconhecendo complexidade. Para o cenário político brasileiro, o episódio representou um raro momento de superação de polarizações automáticas. Uma figura progressista reconhecendo virtudes em setor tradicionalmente conservador. Analistas políticos comentaram que as declarações de Janja poderiam representar novo modelo de relacionamento entre esquerda e religião no Brasil.
Por décadas, a esquerda brasileira foi majoritariamente secular ou hostil a religiões, comentou o cientista político. Janja está mostrando que é possível dialogar respeitosamente sem comprometer valores progressistas. Para a congregação cristã no Brasil, o episódio testou novamente seus princípios de neutralidade. A Igreja conseguiu manter integridade mesmo quando ambos os lados do espectro político tentaram instrumentalizá-la. Líderes da CCB interpretaram a experiência como confirmação de sabedoria em seus princípios centenários. Mantivemos neutralidade não por estratégia, mas por convicção. Os acontecimentos provaram que estávamos certos. Anos após as declarações iniciais, o legado permanecia sendo debatido. Representaram genuína transformação pessoal ou estratégia política calculada? Provavelmente ambos. Janja parecia ter tido experiência genuína de superação de trauma e generalização, mas também reconheceu oportunidade política de mostrar que o governo poderia dialogar com setores religiosos. O mais importante foi o impacto educativo sobre a sociedade brasileira. Milhões de pessoas aprenderam que diversidade religiosa é real e que generalizações são sempre problemáticas. A congregação cristã voltou gradualmente ao anonimato que sempre preferiu, mas manteve portas abertas para quem genuinamente se interessasse por seus princípios. E talvez a maior lição tenha sido a demonstração de que é possível superar raiva e ressentimento através do reconhecimento de que nem todos são iguais. Que é possível manter convicções políticas firmes enquanto se respeita diferenças. Janja mostrou que força não está em manter ódio, mas em ter coragem de reconhecer quando estávamos generalizando injustamente. Que maturidade política inclui capacidade de admirar virtudes, mesmo em setores com os quais temos divergências profundas. A história ficará como exemplo de que cura pessoal e sofisticação política podem andar juntas, e que instituições que mantêm princípios consistentemente ao longo do tempo acabam sendo reconhecidas, mesmo por aqueles que inicialmente pareciam mais improváveis de fazê-lo. E assim, a primeira-dama mais progressista que o Brasil já teve e uma das igrejas mais conservadoras e tradicionais do país se encontraram em uma história improvável de respeito mútuo, superação de generalizações e reconhecimento de que a complexidade humana sempre ultrapassa nossas categorias políticas simplistas.